Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que tudo venha dar certo em nossas vidas. Amém? Seja muito bem-vindo, você que vai entrar ao vivo, você que vai assistir ao decorrer do dia. Deus possa te abençoar, que você possa curtir a live, comentar, que seja uma bênção para a tua vida essa live no dia de hoje. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: Por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciões, mas comem pão com as mãos impuras? Jesus respondeu: Isaías bem profetizou a respeito de vocês, hipócrita, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamento humano. Abandonando o mandamento de Deus, vocês se apegam a tradições do homem. Eles diziam isso: vocês sabem muito bem desprezar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus, que bênção. Seja muito bem-vinda, Patrícia Alexandrino, nessa manhã, e a todos os irmãos e irmãs que estão entrando ao vivo, e a todos vocês que vão ver, seja manhã, tarde ou noite, esse evangelho do dia. Amados, Jesus é uma pessoa, Jesus foi uma pessoa fora da curva. Jesus, ele veio verdadeiramente para abrir os olhos dos cegos, para verdadeiramente anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Isaías profetiza sobre o Messias, lá em Isaías 61, vai dizer que ele vinha para libertar os cativos, dar voz aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando eu olho para Isaías 61, eu vejo um Cristo totalmente diferente do que as pessoas, do que a tradição judaica esperava. A tradição judaica esperava um Cristo completamente revolucionário. A tradição judaica esperava um Cristo totalmente tradicional, nas leis e nos costumes de Moisés. Só que vem Jesus mudando toda a realidade judaica. Jesus veio para quebrar a lei? Não. Jesus veio para aperfeiçoar a lei. Fátima, Deus abençoe nessa manhã. Jesus veio aperfeiçoar a lei. Tanto que quando Jesus está tendo esse diálogo aqui com os fariseus e os doutores da lei, eles perguntam assim: por que os teus discípulos não seguem as tradições dos anciões? Jesus aqui, amado, os discípulos aqui eles não estavam errados, não. Os discípulos aqui não estavam, amados, quebrando a lei, infringindo a lei, não, o contrário. Jesus jamais permitiria ou induziria qualquer um dos discípulos quebrarem a regra e o ciclo. Mas o grande desafio de Jesus sempre foi quebrar as tradições humanas. O grande desafio de Jesus aqui no discipulado dos discípulos foram o quê?
mostrar a eles o que verdadeiramente é importante e o que verdadeiramente não é prioridade. Jesus não está aqui, amado, ensinando os discípulos a serem errados. Não tem lógica. Mas Jesus está aqui ensinando os discípulos a viverem uma vida verdadeiramente santa. Por quê? Porque o questionamento aqui dos doutores da lei não era os discípulos cumprirem os mandamentos, não era, amados, a vida de santidade dos discípulos. O que estava incomodando aqui os doutores da lei e os fariseus eram aqueles homens não lavarem as mãos antes de comer, como uma tradição judaica. Olha que interessante, amado. Olha o nível do tradicionalismo. Olha o nível, querido, da preocupação. A preocupação não era com a salvação da alma daqueles homens. Era porque eles não estavam lavando a mão. Quantas e quantas vezes existem pessoas que estão apenas preocupadas com a tradição e não com a salvação? Quantas e quantas vezes existem pessoas que estão preocupadas em fazer o que elas acham certo, esquecendo de fazer o que Deus acha, o que Deus quer. Porque o que eles queriam aqui era algo externo. Eles queriam que os discípulos de Jesus cumprissem algo que todo mundo vê. Mas quantas coisas internas dentro daqueles homens, eles deixavam de cumprir. Quantas coisas internas que só Deus vê o coração, eles deixavam para trás. Por quê? Porque eles achavam que ninguém estava vendo. Se ninguém está vendo, eu posso pecar. Se alguém está vendo, eu tenho que fazer. Mas a matemática de Jesus era totalmente diferente. Eu preciso cumprir os mandamentos que vêm do coração de Deus. Eu preciso me preocupar não com as obras que são vistas por todos, mas aquelas que são vistas pelo próprio Deus. Irmãos, às vezes a gente fica constrangido de pecar na frente de um irmão, mas se peca diante de Deus. O irmão não pode fazer nada contra você. Deus pode te lançar no inferno. Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão preocupadas com o externo, esquecendo que o que vai verdadeiramente nortear a nossa vida é o interno e não o externo. Por isso Jesus vem batendo contra aquilo. Jesus vem falando que aquilo não estava certo. Jesus usa até uma passagem de Isaías que vai dizer que vocês me louvam de lábios, mas o coração está longe. Lábios, todo mundo vê. Coração, só Jesus sabe. Precisamos, irmãos e irmãs, nessa manhã, entender que muito além daquilo que eu estou mostrando é o que eu preciso verdadeiramente ser por dentro. Entender, amados, que Jesus não está preocupado com a tradição ou aquilo que você vai mostrar para as pessoas. O que vai mostrar para as pessoas, elas precisam ser reflexo daquilo que você é por dentro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas eu não posso ter palavras vazias e o coração sujo, palavras santas e o coração impuro. Eu preciso viver uma vida condizente daquilo que é dentro, transparece fora. A matemática não é o contrário, o que é fora transparece dentro. Não, o que é dentro transparece fora. Por isso não adianta botar um roupão e o coração continuar sujo. Não adianta viver uma vida
de hipocrisia diante das pessoas, mas Deus saber quem é você por dentro. Por quê? Porque o homem vê por fora. Mas Deus não. Deus sonda por dentro. Deus conhece por dentro. E nessa manhã, Ele nos leva a refletirmos sobre a nossa necessidade de sermos homens e mulheres, não apenas que mostram, mas homens e mulheres que vivem o Evangelho, uma vida santa e uma vida que o agrade. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, irmãos, a verdadeiramente apenas não mostrarmos, mas que o Senhor nos ajude a sermos vasos de honra e não vasos de desonra. Que o Senhor Deus nos ajude no dia de hoje e que Ele nos faça homens e mulheres segundo o seu coração. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos a Deus pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Pedimos nessa manhã a Tua bênção, pedimos nessa manhã que esse Evangelho se cumpra em nossas vidas. E que verdadeiramente possamos ser, Senhor Deus amado, homens e mulheres que não são apenas por fora, que não seguem apenas a tradição, mas que verdadeiramente seguem a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. A lei do Senhor, ela é santa. E a lei do Senhor, primeiro, ela produz dentro para refletir no exterior. Que essa palavra se cumpra na vida de todos que ouvirem o Evangelho no dia de hoje. E que possamos ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Nos dê um dia abençoado, um dia de paz. Que tudo venha dar certo no nosso dia hoje. E que Deus amado, o Senhor nos guarde de todos os males, na nossa entrada e na nossa saída. Tudo isso nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, que possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, não que vive por fora, mas que vive por dentro. Amém? Que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. O povo de Deus diz: amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, um dia abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus, graça e paz.